Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Nasci de Novo e hoje o 18º. Eu fui o primeiro do ano, né? Agora eu estou aqui na minha função de novo de entrevistador, graças a Deus. Nós estamos com um convidado muito especial, meu grande amigo Cleibson. Obrigado, Matheus. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem. Cleibson, nós sabemos aqui, né? Conhecemos você aqui da igreja há muito tempo, né? Eu ia perguntar quantos anos de convertido você tem, mas será que é a sua idade? Puxa vida, hein? Agora você vai me pegar, hein, cara? Mais de 30, menos de 20? Mais de 30, cara. Glória a Deus. É uma responsa falar que é mais de 30, né? Mas mais de 30. É um exemplo, né? Nós sabemos aqui que você toca nos louvores, né? Sim. Nosso tecladista oficial aqui ajuda bastante. Como é que é para você, Cleibson, fazer parte do Ministério de Louvor? Matheus, é gratificante, cara. É gostoso, é algo que desde pequeno, não que eu faço desde pequeno, mas eu tinha mais ou menos acho que uns 10 anos, eu fiz uma aula. Já com 10 anos eu já ajudava na igreja, já comecei a tocar num grupo infantil da igreja, né? E o seu instrumento principal sempre foi o teclado? Sempre foi o teclado, sempre foi. Nunca toquei outro instrumento. Já tentei tocar violão, mas sempre foi o teclado. Legal. E hoje você até ensina, né? Eu tento pelo menos, né? Nosso professor aqui Verdade. de teclado da nossa unidade, né? Verdade. Então fica a dica, né? Você que tá precisando aí, né? Aprender. Com certeza. Olha o seu professor aqui. É isso aí, a agenda tem horário disponível lá. Glória a Deus. Maravilha. Cleibson, mais de 30 anos de convertido, né? Sim. Uma história, uma vida. Verdade. Né? Você é casado com a Tamires. filha do pastor, né? Isso. Uma responsabilidade. Nossa, verdade. Uma brincadeira. Cleibson, nesses 30 anos, assim, um pouco mais de 30 anos de Sim. convertido, existiu algum momento, Cleibson, de dificuldade? A gente sabe que Jesus falou que nós enfrentaríamos dificuldades nas nossas vidas. Sim. Mas existe algum momento em que você pôde observar o cuidado de Deus na sua vida? Cara, dificuldade teve. Eu acho que foram dois pontos assim marcantes na minha vida, mais um, acho que foi o mais recente, que foi que eu tive um problema de saúde. Se eu não estiver enganado, acho que no finalzinho de 2021, foi isso, né? 2021. Deixa eu lembrar. Finalzinho de 2021, começou a aparecer umas manchas no meu rosto, Sim. como se eu tivesse ficado no sol. Uhum. E algumas pessoas, minha esposa até percebeu, mas até então estava tudo tranquilo, era só uma mancha vermelha e o pessoal via, pô, você tá muito no sol, foi pra praia, foi na piscina, né? Não, normal, tô trabalhando, não fui pra praia, nem piscina, nada. Beleza. E eu sempre fui ativo, sempre joguei bola, fui academia, enfim. Uhum. Só que nesse mesmo tempo que essas manchas apareceu, coincidentemente eu tinha quebrado o dedão jogando bola. Perto Entendi. de agosto, mais ou menos. Então essas manchas que apareceu em agosto, setembro começou a ficar avermelhada, umas manchas nas minhas mãos. E aí, mas até aí tudo bem. Aí em janeiro, finalzinho de janeiro, foi assim, foi algo que me despertou. Eu fui jogar bola e aí simplesmente, cara, eu não conseguia correr. Minhas pernas, eu não conseguia correr, não sei te explicar. Eu não tinha força alguma para correr. E aí, mesmo assim, eu continuei ali brincando, tal, jogando bola. Aí acabou o jogo, a gente foi pra piscina, e tinha duas piscinas, tinha uma piscininha menor de criança e eu sentei nela. Sentei na piscininha. Sim. Cara, eu tava exausto, um cansaço assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu fui levantar da piscina, piscininha pequena, né, de criança, ela não é muito alta, deve ter 1 metro, sei lá, nem isso. Eu não conseguia quase sair da piscina, não conseguia erguer a perna. Ali eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E era de manhã, de tarde? Era tarde, tipo assim, 5 horas da tarde, mais ou menos, esse horário. E aí, cara, não tinha força pra sair da piscina, mas assim, deve ser o cansaço, alguma coisa, fazia tempo que eu não jogava, beleza. E essas manchas foi intensificando, foi ficando mais forte.
nas minhas mãos a mancha foi ficando forte, aí cotovelo, no joelho. E aí um outro ponto interessante, eu lembro que fui pegar uma manga, fui jogar uma pedra na manga e não tinha força. Sim. Cara, esquisito. Aí eu fui primeiro numa dermatologista. Ela olhou a pele e tal, falou, deve ser estresse. Passou um remedinho, uma pomadinha e beleza. Só que não melhorava. E aí cada dia que passava eu ia me sentindo mais cansado, menos força. Para resumir um pouquinho, acho que finalzinho de fevereiro, cara, eu já tava assim ficando debilitado, assim, eu não tinha quase mobilidade já. Para me erguer os braços já tava uma dificuldade tremenda. Acordava ruim e ficava o dia inteiro ruim. Eu sentia um cansaço e eu não tinha, simplesmente eu fui perdendo a força. Eu não tinha força assim para erguer o braço. Cada dia que passava tava piorando. Finalzinho de janeiro, quando eu consegui fazer um exame, né, eu peguei uma médica, que ela falou, faz um exame de sangue e tal, aí fiz esses exames, aí deu tudo alterado, tá. Aí a médica falou, você procura um de fígado e uma reumatologista. Fui no de fígado, o cara falou, realmente tá alterado, mas eu acho que não é fígado não. Aí fui na reumato. A hora que eu entrei na sala, isso quando eu já entrei finalzinho de fevereiro para março, aí eu já estava bem debilitado. E se eu não me engano, eu já não estava conseguindo pôr a mão no cabelo, assim, eu não conseguia. Aí ela olhou e falou, eu acho que eu já sei o que é. Me passou um exame específico, você vai fazer isso aqui só pra gente confirmar. Aí fiz esse exame, trouxe para ela, falou, é isso mesmo que eu estava pensando. Chama dermatomiosite. Ela falou que é uma doença rara e dificilmente dá em homens. E quando dá, é numa idade já, tipo assim, 40, 50, né? Mais ou menos essa faixa etária. Eu tava, acho que 37, mais ou menos 36. Então não era comum, na minha idade, alguém ter essa doença. Então ali foi algo que eu senti, foi um momento difícil, cara. Porque até então é uma pessoa saudável, né? Como eu te falei, eu sempre joguei bola, sempre corri, andei de bicicleta, ia na academia. E aí, quando eu me vi, eu estava numa situação de saúde que eu não conseguia passar a mão no cabelo, eu não conseguia trocar de roupa, não tinha força. Meu músculo, ele simplesmente evaporou. E como é que foi para você esse momento do diagnóstico? Nossa, Matheus, até para te explicar como foi, cara, é difícil. É uma sensação assim, imagina você, uma pessoa saudável e de repente, assim, em questão de meses, eu não podia pegar minha filha, a Rebeca era pequena, eu não conseguia pegar ela no colo. Minha esposa me ajudava a trocar de roupa. Chegou um ponto, né, que eu não conseguia trocar de roupa. O Arthur tirava minha camisa, me ajudava a colocar uma meia, eu não tinha condições, não tinha força. Foi um baque pra você? Foi um baque, cara, terrível, porque assim, eu além de descobrir que eu tinha uma doença autoimune, né, a princípio a médica falou que não tinha cura. Essa é uma doença que não tem cura. E aí vem as perguntas, mas por quê? De onde vem essa doença? E o diagnóstico dela, assim, não tem um porquê. Eu não consigo te falar se é DNA, se foi uma bactéria. Não tem, simplesmente não tem. Você tá com a doença. Basicamente foi isso. E assim, foi um baque gigantesco. Porque aí eu tinha um diagnóstico de uma doença que não tinha cura. Eu já estava num ponto assim debilitado, que eu não tinha força para... Eu cheguei num ponto, né, que para mim andar estava difícil, aí eu já não estava trabalhando, fiquei um tempo sem trabalhar. Para me erguer a perna, para andar já era um sufoco. Eu já estava num ponto que para dormir eu tinha que dormir sentado. Porque essa musculatura que faz a saliva descer já não funcionava. Nossa. Então, a saliva travava aqui e se eu deitasse, eu engasgava, não conseguia dormir. Então, muitas vezes a Tamires tinha que me ajudar, eu sentar. E como é que foi a sua conversa com Deus nesse período? Nossa, cara, eu nunca fiquei revoltado. Eu nunca fiquei, mas por que eu? Por que eu tô passando? Nunca... Mas o porquê sim, né? Deus, por que eu tô passando por isso? Né? Às vezes eu me pegava chorando, porque, cara, eu nunca... Na minha cabeça, né, eu nunca plantei algo para me encolher aquilo, que seja droga, que seja, né, noite de bebida, enfim. Filho pequeno, né? Aproveitar. Isso, pô, eu sempre estive na igreja. Então, se eu falar para você que não tinha um questionamento, eu tinha, né? Pai, por que eu?
né? Eu sempre me empenhei, sempre procurei ser honesto. Por que eu tô passando isso? Uma doença sem cura, que foi o diagnóstico que eu vi da médica. E que perspectiva que eu tenho? Aí, cara, é engraçado, né? Porque você vai, a internet é uma benção, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado. Aí comecei a pesquisar pessoas que tinham esse tipo de doença, aí lá apareceu, normalmente o quadro de vida é de 10 anos, menos, mais. Meu Deus do céu. Bem, aí, cara, tinha momentos que eu ficava desesperado, né? Sim. Eu não deixava, acho que talvez, transparecer muito, principalmente para minha esposa, para os meus filhos. Eu não sei, acho que o homem tem um pouquinho disso, né? De segurar, Claro. Mas foi um momento difícil. Forte. Foi difícil. A sua esposa teve um papel importante? Sim, com certeza. Foi importante porque ela sentiu no dia a dia, né? Uhum. E assim, quando eu fiquei doente, cheguei no ponto, achei no pico da doença, eu me recolhi, fiquei em casa. Sim. E não que a gente não abriu porque a gente não quis expor, mas não tinha o que fazer, eu tinha que ficar em casa. Então quem sentiu a princípio foi ela. Sim. Então assim, até outras pessoas, mas será que o cara tá doente mesmo? Porque, sempre saudável, correndo. Sim. De repente o cara não consegue pegar uma sacola, não tem força para pegar uma sacola. Para pentear o cabelo, não conseguia pentear. Nesses momentos que a gente vê o quanto nós somos frágeis, né? Eu lembro, Cleibs, que nós oramos por você, né? Aqui na igreja, muitas vezes nós oramos por você. Mas hoje, você tá firme e forte, jogando bola, pulando. Firme e forte, cara, firme e forte. Como é que foi isso? Então, passou um período, né? Eu cheguei nesse pico, graças a Deus, e Deus sabe o que faz. Deus, ele vem na hora certa. A gente às vezes não entende por que a gente passa uma situação. Beleza, e nesse momento de diagnosticar, foi até legal, porque no dia que eu fui no médico do meu exame, tinha uma médica que tinha entrado fazia dias, cara. Ela entrou fazia dias, então ela diagnosticou, entrou com a medicação, foi onde eu comecei a melhorar. Aí passou um mês, ela saiu do convênio. Então assim, eu vi que foi Deus que preparou, porque ela me deu o telefone dela, falou, você vai pegar meu celular e você vai me ligar. Toda vez que você piorar, se acontecer alguma coisa, você me liga, ou sua esposa me liga, me manda mensagem. Que médico que faz isso? Uhum. Eu não sei se são muitos, mas essa fez comigo. Então eu tinha celular dela, eu mandava, doutora, às vezes eu estava muito ruim, a Tamires chegou a ligar para ela, mandar mensagem, ela respondia, dá essa dosagem e tal, isso. Então a gente teve um respaldo legal. Beleza, aí Deus prepara tudo. Deus prepara, cara. Aí começou, ela entrou com a medicação, eu comecei a ir melhorando. Entrei nesse processo da medicação certa, né? Diagnosticou, então gradativamente fui melhorando. Até chegar, faz pouco tempo que eu fiz um exame, e depois de alguns anos, graças a Deus, o exame deu assim, 99,9%. Tudo normal. Normal, cara, graças a Deus. Glória de Deus. Graças a Deus. Jesus é lindo. Verdade. Cleibson, meu querido, agora a gente está encaminhando para um momento agora que nós sabemos que você cresceu aqui na igreja. E muitas vezes quando a gente cresce dentro da igreja, a gente não tem um período, né, uma memória, um dia especial. Aquele dia eu aceitei a Jesus. Cleibson, como é que foi para você conhecer a Jesus? Cara, meu conhecer Jesus está sendo um processo até hoje. Até hoje eu estou conhecendo Jesus. Por quê? Glória a Deus. Minha família, eu sou nascido em Recife. Meus pais são nascidos lá, meu irmão. Então eu cheguei aqui em Vinhedo, eu tinha entre 5 e 7 anos, mais ou menos. E depois que eu cheguei aqui, a gente teve contato com o pessoal da igreja e da Jesus Cristo ao Caminho. Eu até brinco que eu fundei a igreja com o apóstolo João Lemos. Não é brincadeira. Mas assim, eu lembro dos cultos antes de ser na primeira igreja do Trevo. Então ali eu me pego assim, ouvindo as primeiras palavras ali, né, de Jesus, da palavra de Deus. Eu lembro, eu tenho algumas memórias assim, a gente se converteu através da minha mãe. Então, a gente veio para cá, meus pais não eram convertidos. Meu pai tinha algum problema com bebida, então eu lembro da minha mãe não sempre orando, mas ela que começou a ir, né, nos cultos e tal.
Então, através dela, a gente começou a ter o contato com a palavra de Deus. Cleibson, a sua família, né? Ela sempre foi nesse segmento evangélico? Então, eu me pego lembrando assim do Evangelho, da palavra de Deus. Eu tinha algo em torno de 6, 7 anos, né? Uhum. Então, eles não foram sempre da igreja, né? Eu lembro da gente começar a frequentar mais ou menos nesse período. Sim. Algo em torno de 1992, 93, mais ou menos por ali. Sim. Então aí você disse que seu pai, né, estava passando por um momento com álcool, né? Sim, como a gente não tinha a gente não frequentava a igreja, então assim... Nem católico. Não, nada. nem católico. Pelo menos eu não lembro, né? Se eles viam, Sim. talvez, como eu era pequeno... Por histórias, né? Eu não lembro. Mas como não tinha essa questão de princípio, de bebe, não bebe, então assim, Sim, meu claro. pai tinha essa questão. E eu lembro da minha mãe orando, né? Depois que ela se converteu primeiro, então eu lembro de algumas vezes ela orando e tal. Eu até lembro a última vez que meu pai bebeu, cara, pra você ter uma ideia. Que legal. Eu lembro, foi uma cena assim bem marcante pra gente. Conta pra Então, nós. a gente morava aqui no Marambaia, Uhum. e eu lembro que teve uma festa. Nossa, meu pai tomou todas, tomara que não fique bravo comigo, né, de eu falar. Mas ele não vai ficar, não. E aí tomou muito e, tipo assim, ele desmaiou praticamente, cara. Sim. Desmaiou, pá. Chegou a vomitar, tudo. E- E minha mãe tirou foto. Tirou foto Certo. do estado dele e mostrou pra ele. Falou, ó, como que você fica aqui. E eu lembro, assim, que depois desse dia, cara, foi uma virada, assim. Pelo menos eu lembro dele, não lembro dele mais bebendo. Sim. Então acho que a partir dali a gente começou a se firmar mais, né? Acho que pouco tempo depois aí veio a igreja, Jesus Cristo é o Caminho. Inclusive a gente morou na igreja lá do Trevo. Olha que legal. Lá atrás, onde tem as salinhas ali, do lado do IFC, Uhum. eu já morei ali, cara. Que legal. Antes do IFC ali tinha um campo de futebol, uma quadrinha de areia ali. Você conheceu o apóstolo há muito tempo, então. Pô, eu e o apóstolo é assim, ó. Conheci ele bastante tempo. Que legal. Cleibson, e como é que foi pra você o momento de juventude da sua vida? Como é que foi esse processo? Assim, a gente entende que, né, você cresceu dentro da igreja. Foi exatamente o que você falou. Quando a gente vem desde pequeno da igreja, eu acho que todo mundo que praticamente, a gente sempre fala assim, que nasceu na igreja, né? Não tem um dia específico, né? Sim. Pô, eu levantei a mão naquele dia, naquele culto, porque eu estava derrubado. Não, a criança não tem muito o que fazer, né? Então eu vim crescendo ali, então aceitei Jesus, ia nas escolinhas bíblicas, fui crescendo, nos acampamentos, então sempre estava envolvido com a igreja, Sim. né? Desde que eu me lembro por gente, desde criança. E então você vem crescendo naquele meio, né? Minha mãe sempre me ensinando que é certo, que é errado, a igreja ensina isso. Só que eu tô falando comigo, né? Em determinado ponto você vai crescendo, você vai atingindo sua maturidade, completa 18 anos. Eu lembro do primeiro carro, cara, que eu tive com 18 anos, né? Então, eu tirei a habilitação, peguei o carro. Ali é uma sensação de liberdade, Sim. né? Então, assim, essa liberdade, ela também nos traz alguns desejos, né? Ah, agora eu posso sair, agora eu posso chegar mais tarde em casa. Então, assim, nesse meio tempo aí eu comecei, né? Eu posso falar que eu me afastei um pouco da igreja, sim. Eu comecei ali, atingi os 18, 19 anos, comecei a sair, né? Tinha essa liberdade, tinha meu carro, então comecei a me afastar um pouquinho das coisas do Senhor. Certo. E nesse momento em que você ficou um pouco afastado das coisas do Senhor, como é que foi para você o retorno? O retorno, Matheus, eu vou aproveitar esse gancho aí. Um período assim que foi marcante na minha vida também, além desse da doença que eu falei, foi um momento com a minha família, né? Sim. Eu não vou lembrar o ano exato agora, mas em um determinado momento, na minha juventude ali, meus 20 e poucos anos, eu lembro que eu cheguei em casa, acho que foi um domingo, cara. Eu cheguei em casa, meu pai não tava. Numa segunda-feira, meu pai não tava. Cheguei à noite. E minha mãe chorando e uma amiga dela em casa.
o que está acontecendo, tal, né? Seu pai foi preso. Aconteceu uma situação na minha família, tal, meu pai foi preso. Aquilo me pegou de surpresa. Ali foi um ponto decisivo também na minha vida, porque eu já vinha assim, né, tava numa idade, já não estava muito firme nos caminhos do Senhor. Aí aconteceu isso, foi algo assim inesperado para mim. Ali foi um momento também que eu me perdi um pouco, né? Eu passei por uma situação que até então eu nunca imaginei na minha vida, cara. Perder meu pai. E aí foi aquela luta, meu pai preso, minha mãe naquela luta de tentar resolver a situação, de tirar ele da cadeia. Então a gente começou a vender nosso carro, nossa casa. Foi uma loucura, uma loucura. E aí nesse momento eu acabei não me revoltando com Deus de novo. Mas você acaba, sei lá, ficando perdido. Fiquei perdido. E... Porque querendo ou não, né, pra você foi um trauma, né, tudo isso, né? Foi, cara, foi. E a gente, quando se depara com algo que foge do controle natural, digamos assim, então a gente tende a ocupar, a tapar esses buracos com outras coisas que são atrativas, né? Sim, e calhou que eu estava já num momento que eu não estava ali, né, tão firme, tão junto de Deus, né? Então foi assim, eu perdi totalmente o sentido. Entendi. E o retorno? O retorno Foi logo depois desse período. A gente, graças a Deus foi dando condição, pessoas para ajudar a gente. E depois de um tempo meu pai saiu. E eu lembro da minha mãe sempre orando, ela nunca... Eu lembro dela sempre firme, eu nunca vi ela murmurando, eu nunca vi ela reclamando, eu sempre vi ela... Desistindo? Não, nunca. E como a gente sempre, eu particularmente sempre tive ali na igreja, então assim, depois que meu pai saiu, a gente começou aos poucos recuperar um pouco o que a gente tinha perdido. Tudo bem que a gente foi morar de aluguel, mas recuperou uma casa, uma moto, as coisas foi começando a se ajeitar de novo. E aquele desejo que eu tinha, né, aquela vontade de buscar Deus foi voltando, cara. Eu não sei te explicar o porquê, mas simplesmente foi voltando. Aquele desejo que eu tinha de sair, de ir pra noitada, já foi perdendo sentido. Quando eu me vi, eu tava de novo nos caminhos do Senhor. Tava ali envolvido com a obra, tocando. Pra honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Que história linda, né? Às vezes a gente... Pode acontecer com todo mundo, né? Um momento de uma perca, um momento onde a gente fica sem chão. Sim, desnorteado. Né? E aí, se nós estivermos com os pés firmes no Senhor Jesus, a gente consegue passar, mas muitas vezes a gente não tem, né? Sim. Esse momento. O que eu vejo desse momento assim, eu sempre ouvia falar, né? Ensina o teu filho no caminho do Senhor e quando ele crescer, não se desviará dele. Então eu sempre, desde pequeno, eu fui plantado ali no meio, na obra, fui ouvindo a palavra de Deus. Tinha semente, né? Tinha semente. Então, em um determinado ponto, eu acabei me afastando, né? Por querer conhecer outras coisas. Sim. Alguma oportunidade me levou a um outro caminho. Mas a palavra estava aqui dentro, né? Aquele desejo, a semente estava aqui dentro. Então, chegou um ponto, cara, que eu já tinha experimentado, né? Durante a minha infância, adolescência, juventude, eu já tinha experimentado o que era estar na presença de Deus. Então, chegou um ponto que, cara, eu senti esse desejo de novo. Pô, imagina você, beleza, já tinha passado essa questão do meu pai, da minha família, eu já estava bem, trabalhando, eu era saudável, um cara, né, relativamente bonito. Por que eu falo bonito hoje? É interessante... com a doença, Matheus, eu aprendi a valorizar algumas coisas. Claro. Eu nunca fui um cara de me achar. Uhum. Só que quando eu passei por essa doença, eu pegava minhas fotos de antes da doença e depois. Cara, aí eu comecei a valorizar. Falei, Deus, obrigado, porque realmente eu era bonito. Às vezes a gente tem esse complexo, meu nariz, minha barriga. Chegou um tempo que eu tava assim magro, eu falei, Deus, como eu era bonito eu não sabia. Né? Quando eu falei da questão de me alimentar, eu não conseguia, a saliva não descia. Era um músculo que trabalhava aqui que nunca tem importância. A hora que ele parou de funcionar, eu fui pensar nele. Pô, aqui tem um músculo que eu nem percebo, que ele joga a minha comida aqui para baixo. Então, quando a gente perde algumas coisas que, a princípio, a gente não dá muito valor,
Que seja o abraçar, que seja o trocar de roupa, que seja, né, passar a mão no cabelo. Parece tão bobo isso aqui, né? Uhum. Mas e quando você não consegue mais fazer isso? E quando você não consegue mais trabalhar? Então eu aprendi a dar valor nessas coisas, cara. Tudo isso, assim, foi voltando dentro de mim, né? O que eu posso falar? Deus, ele escreve algumas coisas, alguns caminhos que a gente não entende, né? Sim. Se você tivesse que, né, dar uma mensagem para uma pessoa que está passando por uma doença como a sua, né, qual seria essa mensagem que você passaria? É difícil falar, assim, cada um... Só quem passa um momento difícil sabe, né, a dor, sabe a dificuldade. O que eu poderia falar é, assim, Deus, ele sabe o que faz. Né? Eu não sei se eu poderia falar que Deus colocou uma doença na minha vida, eu não sei. Eu só sei que eu passei por uma doença. Eu ainda estou passando, eu estou me tratando, ainda tenho marcas dela, eu ainda tomo remédio, eu estou num processo, assim, de diminuir os remédios. Mas, assim, em tudo Deus sabe o que faz. Então, nesse período que eu fiquei doente, muita coisa eu aprendi, né? Como eu falei aqui para você agora. A própria autovalorização. Sim, aprender a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Que nem a minha esposa, que me ajudou muito, meus filhos, minha família. Aprender as coisas simples da vida, valorizar. E assim, e quando a gente menos espera, cara, Deus vem. Deus vem, ele prepara alguém, que seja um médico, que seja uma condição. O difícil é passar. Quando eu estava lá no meio da minha doença, da minha não, porque eu nem gosto de falar da minha doença, mas no meio do trajetório, ali era difícil, porque eu não tinha perspectiva. Hoje, se eu olhar para trás, eu já consigo ver resultado. Pô, eu já tenho um exame que mostra que está tudo zerado. Só que um ano atrás eu não tinha. Então, quem está passando por uma dificuldade... tem que existir, tem que ser forte, porque em algum momento Deus vem. A gente não sabe quando, nem a hora, nem... Se a gente pudesse saber, era bom, né? Mas a gente não sabe. Mas uma certeza Deus, ele envia ajuda, ele vem. Então a gente precisa ser forte. Nessas horas, as pessoas que gostam da gente, elas aparecem, elas oram, elas vêm, isso é gostoso. Né? Então, se você também conhece alguém que está doente, que está passando por um momento de dificuldade, cara, como é gostoso receber um abraço. Não alguém te questionando, não, mas, cara, você está tomando remédio? Você tá... Não, um abraço. Cara, tinha gente que chegava em mim, Cleibson, ia me visitar em casa, cara, me abraçava, ficava triste comigo ali naquele momento. Cara, isso é ótimo. Então, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, vai dar um abraço, né? Você não precisa dar um sermão. Mas às vezes um abraço já é algo assim maravilhoso. E quem está passando é assim, ficar firme. Ficar firme porque assim, o auxílio de Deus vem. Assim como veio na minha vida, eu estou num processo ainda. Mas hoje eu já tenho um resultado que está quase 100%. Deus veio. Seria isso. Então você nasceu de novo. Nasci de novo, cara. Nasci de novo. Acho que todo dia eu estou nascendo. A cada dia que passa eu estou nascendo de novo, graças a Deus. Muito linda a história, Cleibson. A gente podia ficar aqui mais tempo, né? Mas já chegamos aqui ao final do programa. Um testemunho muito bonito, né? Parabéns pela sua vida, pela sua família. Você é um grande parceiro aí. Continue assim, sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Amém, Matheus. Obrigado, viu? Quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, né? Aos nossos amigos que trabalham aqui com a gente. O Rafa, o Sidney, que faz parte aqui da equipe técnica do programa. Pessoal, se você quer contar o seu testemunho, me procure o Sidney, procure o Rafa, porque eu tenho certeza que o seu testemunho pode edificar a vida de muitas pessoas, assim como o nosso querido Cleibson. Muito obrigado, Cleibson. Eu que agradeço, obrigado.